Câncer, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus queridos cancerianos, a minha lua maravilhosa. E aí, meus queridos, me diz uma coisa, eu vou perguntar, o que vocês aí estão segurando, né? Que não tem controle de nada e a gente ainda insiste ali em segurar e manter o controle. Vamos ver se o tarô traz alguma resposta, algum direcionamento, algum aconselhamento para isso. Vamos lá? Câncer, bora, meus queridos. O que nós temos aqui? É hora de dar ao invés de receber. E aqui nós temos uma lua minguante. O que você precisa deixar ir? E aí a pergunta é essa mesmo, né? O que precisa ir? Banir, né, retirar, que não faz mais nenhum sentido. E aqui Virgem nos chama para um equilíbrio, né, para reciprocidades, para se atentar se tu tá doando aquilo que tu também está recebendo, se essa troca é justa, se faz sentido, se não faz, se tem ação do outro lado, né? Às vezes a gente dá e oferece tanto e na hora de ser retribuído a gente fica prejudicado de alguma forma. Vamos entender melhor isso aqui, né? Vamos ver do que a gente está falando. Algumas análises, algumas avaliações precisam ser feitas, né? Vamos lá, Câncer, meus queridos, o que nós temos aqui? Cavaleiro de Ouros, e aí vem aqui uma questão de um movimento lento, uma rainha de espadas. Vamos ver do que a gente está falando aqui. 3 de copas. Pajem de copas. A temperança e um cavaleiro de copas. Olha, gente. Tem um movimento aqui acontecendo no teu jogo, tá? Lento, sim, mas tem. O que acontece? Mais do que esses 2 cavaleiros que estão aqui, tá? Eu vejo que existe aqui uma ressignificação, tá? Uma ressignificação no teu sentir. Aqui talvez tu começou a perceber que o cenário que tu tá inserido, a relação, o trabalho, enfim, o que está acontecendo aí não está mais fazendo sentido para ti. O 6 de espadas, olha aqui, ó, o 6 de ouros, que justamente é a carta que fala dessa carta aqui de Virgem, né? O dar e receber. Aqui é como se esse fator tivesse prejudicado. Ele não está equilibrado, ele não está alinhado. Então, realmente, aqui existe uma partida, um afastamento, tu te distanciando de alguma coisa que tu percebeu que tu não recebe na mesma moeda. Que aqui existe uma doação muito grande, tá? Aqui, com esse pajenzinho de copas, provavelmente tu te doou, tu te abriu, tu perdoou muitas vezes, tu tentou curar aqui emoções, tá? Só que tu não teve o retorno, né? Se a gente for falar aqui por exemplo, de sentimentos, com esse cavaleiro de copas aqui, eu vejo que tu te empenhou muito, tu te doou muito, né? Por muito tempo, é uma situação aqui longa, tá? O cavaleiro de ouros falando sobre isso. E tu não teve esse retorno. Aqui são relações rasas, relações aqui que não acompanham a tua profundidade emocional, que não conseguem te acessar de alguma forma. Então, por mais que tu abriu o teu coração, por mais que tu doou, por mais que tu tentou ser leve nessa relação, tentou equilibrar aqui, buscar a razão de alguma forma, a cura emocional, o equilíbrio emocional, tu não consegue acessar isso da forma que tu gostaria,
Porque quem está na tua volta, essa pessoa, ela não tem a mesma profundidade que tu. Então dá pra ver aqui que tu tá te afastando, tá te retirando dessa situação justamente por isso, porque existe aqui eu preciso deixar ir, eu preciso liberar, eu preciso cortar os laços aqui energéticos que estão me prendendo a essa situação. Essa rainha de espadas, ela vem trazendo essa racionalidade, porque até agora o transbordar emocional, ele estava tomando conta de todo o cenário e tu não estava conseguindo aqui se finalizar esse ciclo. E aí essa rainha de espadas, ela vem justamente para falar, olha, corta isso de uma vez por todas. Então se tu corta isso, a tendência é que tu consiga uma leveza, tá? Um bem viver que acho que faz bastante tempo aqui que tu não tá conseguindo em relação dessa energia aqui, tá? Infelizmente aqui não existe um acompanhamento emocional. É aqui câncer muito profundo para pessoas aqui que, na verdade, gente, eu vou falar assim, ó, com esses seis de ouros aqui, eu não sei se essa pessoa tem para te oferecer o que tu gostaria, tá? Acho que tu tá te dando conta disso. Então tem aqui um afastamento. Se essa leitura tá conversando contigo, deixa teu like, te inscreva no canal, importante a sua colaboração aqui. Os signos que mais interagem ganham leituras bônus. Eu serei muito feliz se vocês ganharem essas leituras, tá? E se tu quiser uma leitura particular comigo, aqui embaixo na descrição tem todos os links para falar comigo. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu atendo todo mundo. Todos os links oficiais da Luar também, todas as outras plataformas, todas oficiais, eu não abordo ninguém, né, para agendar a leitura comigo. O primeiro movimento é teu e depois a gente dá continuidade, tá bom? Cuidado com os golpes. Bora lá. Rainha de Ouros. E a Rainha de Ouros, ela tá aqui também, ó. Porque tu tá começando a te sentir e precisando se colocar nesse papel de segurança, né? Eu me cuido, eu me nutro, eu começo a cuidar da minha rotina, das minhas coisas, do meu corpo, do meu trabalho. Começo a fazer coisas concretas para que eu me sinta em segurança comigo mesma, tá? O que vem aqui mais? Tem um movimento, tem muito cavaleiro aqui no teu jogo, né? 3 de copas novamente. Gente, aqui a tendência, tá? Com esse cavaleiro de espadas que tá aqui, que essa mente racional que começa a ocupar espaço, porque até agora o teu coraçãozinho tava guiando essa história, a tua mente racional mais objetiva, mais centrada, né, em si mesma, voltada aqui para as tuas coisas, para as tuas rotinas, para tuas tarefas, ganha um destaque aqui na tua vida, tá? E isso sim vai te trazer a leveza, o bem viver que tu gostaria. Não vai ser essa pessoa, não vai ser essa situação aqui que vai te preencher aqui e te trazer um bem viver, uma leveza, enfim. Eu vejo aqui que tu tem apoio de pessoas que tu pode contar, tá? Amigos, enfim, pode ser até profissionais aqui, para que tu consiga sair dessa situação, porque realmente existe uma certa ilusão aqui que essa pessoa pode mudar, que as coisas podem acontecer do melhor cenário. E aqui eu acho que tu ficou bastante tempo, tu tá bastante tempo nessa história aqui, tá? Algumas pessoas aqui, sei lá, 5, 6 anos, 4 anos, muito tempo mesmo, tá? Envoltos nessa energia, esperando alguém mudar, esperando alguém te dar alguma coisa, e tu esperando receber ou pelo menos ser escolhido, tá? O 7 de copas aqui. Falando do que? Isso é uma ilusão. Aqui criou-se um cenário ilusório. Essa história aqui, ela tá cada vez mais te deixando
descontente, num vazio emocional e para algumas pessoas, inclusive despertando até uma ansiedade aqui, uma depressão. Então, assim, enquanto tu olha para o que está faltando para ti, tá? Existem oportunidades que tu pode estar perdendo, oportunidades de trazer mais leveza, de ser mais leve, de cuidar de ti. Então, aqui uma questão é priorizar-se, tá? Porque dá para ver aqui que esse cenário tem um certo vazio emocional, é como se só uma mão, né? É uma via de mão única aqui, não tem um retorno. E esse retorno me parece que tu espera por muito tempo que tu consiga aqui viver algo que não é uma realidade, é uma projeção. Então aqui tu projeta no outro o que tu gostaria, ou o que tu é, né? Geralmente é isso. A gente projeta no outro, a gente enxerga no outro as nossas qualidades, o que a gente tem dentro da gente, a gente se apaixona por isso, basicamente. Então, qual é o jogo aqui? É que tu volte para ti mesma e que tu encontre o que tu projetou no outro em ti. Tá? O 7 de copas fala sobre essas projeções. Então, isso precisa ser avaliado e precisa ser analisado, para que tu siga em frente, pelo menos com o coração mais tranquilo, tá? Aqui, uma lua minguante, né? O que você precisa deixar ir embora? Então, o tarô, ele vem trazendo essa reflexão não pro teu mal, obviamente, mas é que aqui existe um certo entendimento sobre uma relação que não tem o que te oferecer, tá? Pelo menos não da forma que tu gostaria. O que mais que tem aqui para Câncer? A Torre. A desestruturação, né? As coisas aqui realmente acabando, as coisas precisando ser as coisas ruindo mesmo. Essa relação aqui, e aqui não é a relação em si, aqui as informações que tu acessa, o entendimento que tu tem sobre isso. Isso é o que está, de repente, até te despertando aqui uma ansiedade, uma tristeza. A Torre, com um pagenzinho de espadas, essas informações que eu estou acessando, que eu estou me dando conta, que a ficha está caindo, que essa pessoa não vai mudar, que eu não vou ter o que eu gostaria, isso abala as tuas estruturas, isso está te machucando, isso está te ferindo. Não é basicamente a relação, porque a relação aqui dá para ver que ela não existe. É bem ilusória, assim. Agora, a temperança 2 vezes no jogo. Falando do quê? De cura, de paciência contigo, de acolhimento, de tu equilibrar as tuas emoções. Emoção e racionalidade que precisam andar juntas, equilibradas. Então aqui eu vejo que tu consegue, com muita paciência, tá? Enxergar fora desse lugar. 2 de paus. Eu começo a ver as possibilidades além disto. Então, se tu depositou todo o teu amor, toda a tua energia num relacionamento, numa pessoa, num trabalho, tu olha para isso e tu começa a entender que tem vida lá fora. Então, eu estou começando a enxergar isso, estou começando lá na frente a despertar para isso, tá? Então, assim, eu vejo que tu começa a cair, a te dar conta, a cair na real aqui, que realmente o que tu projetou no outro é parte de ti, não parte dele ou dela, tá? E isso vai fazer total diferença aqui para que tu consiga romper mesmo com alguns laços que estão aí te trazendo algum sofrimento, tá? Vamos entender aqui, vamos trazer um oráculo. Se tá fazendo sentido para ti, deixa teu like, te inscreva no canal, tá bom? Se quiser falar comigo, pode me chamar. Clareza essencial. É exato, sabe? Quando você ouve sua verdade, o caminho se revela com clareza. E aqui esse caminho ele tá se revelando para ti com muito mais clareza, com muito mais entendimento, e isso é o que está abalando as tuas estruturas, é isso que está doendo. Não é o fim de alguma situação, não é que a tua ficha caiu em relação a essa pessoa, porque na verdade tu sempre soube disso, tu sempre sentiu isso, o pouco que tu recebia, mas aqui
é que o que está doendo é o entendimento disso agora, o entendimento desse mecanismo, do que aconteceu e do que está acontecendo. Então essa clareza essencial é justamente o que vai revelar o teu caminho daqui para frente, que vai determinar o teu caminho aqui para frente. E realmente com 2 de paus, tu tem uma possibilidade de expansão, de crescimento, de novas possibilidades, de conhecer novas pessoas, de se experienciar em coisas diferentes, tá? Então, realmente aqui é uma clareza em relação, um entendimento em relação a algumas coisas que estavam acontecendo aí no teu coraçãozinho, tá? Vamos tirar aqui uma mensagem do livrinho. Vamos lá. Você sobreviveu ao seu passado. Agora deixe ir. Solte. Pare de revê-lo como justificativa de que você não pode ter sucesso. Comemore a sua força, porque você costumava fazer isso. Agora não é hora de olhar para trás com tristeza, mas com gratidão. Por isso, por tudo que aprendeu. Veja o quanto progrediu. Agora é o momento de agradecer pelas infinitas possibilidades que estão se apresentando para você. Celebre a chegada das suas realizações. Bom, meus queridos, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão por todos aqui. Até o próximo vídeo.